Agora a informação de Tiago Muniz. Joseval, falando mais uma vez da situação da linha 12 Safira da CPTM, onde as pessoas enfrentam dificuldades para chegar ao trabalho, ao estudo, tudo isso por causa do terceiro descarrilamento em menos de 20 dias no sistema metroferroviário de São Paulo. Nós tivemos duas ocorrências anteriores no metrô, no dia 7 de fevereiro, na linha 3 vermelha, um trem descarrilou entre Corinthians, Itaquera e Arthur Alvim. Anteontem, perto da estação Adolfo Pinheiro, houve um descarrilamento na linha 5 Lilás, também do metrô, e agora o problema é na CPTM. Nós falamos de uma passarela aqui do alto da estação Itaim Paulista, onde as pessoas, muitas dessas pessoas que chegam pela passarela para entrar na estação, elas não deveriam estar na passarela, deveriam estar pegando o trem em direção à região central da cidade. Elas chegam por ônibus do sistema Paese, ônibus gratuitos, eles fazem o percurso a partir de Calmon Viana até a estação aqui de Itaim Paulista, e por isso há uma demora, porque o ônibus não faz o mesmo percurso do trem, ou melhor, não consegue fazer na mesma velocidade do trem. Por causa desse descarrilamento, pessoas como a bancária Marley Cardoso, que tem uma perícia médica marcada lá no metrô República, perto do metrô República, não sabe se vai chegar, pediu a ajuda do marido agora para dar uma carona para ela, e olha que ela se preparou com antecedência. Eu preciso de uma perícia médica, às 10h30 no metrô República. E eu saí de casa com antecedência, saí de casa às 8, 2h30 antes. Por causa de algum imprevisto, mas não sabia que o imprevisto ia ser tão grande, né? Por outro lado, gente como a auxiliar administrativa Vitória Braz está buscando alternativas. A bancária que a gente ouviu agora há pouco vai recorrer a uma carona do marido dela, e a Vitória vai tentar pegar um Uber. Ela já demora pelo menos 1 hora para chegar no trabalho, e esse atraso já foi superado hoje. Vai chegar atrasada, tá mandando mensagem aí pra chefia, o que tá acontecendo? Vou chegar bem atrasada hoje, vou pegar um Uber até o metrô, né? Porque não dá, tá muito cheio, muito complicado. Qual que é o seu destino? Eu vou pro Tatuapé e depois pego o metrô até Santa Cecília. E geralmente você costuma demorar quanto tempo, mais ou menos? 1 hora. E hoje já superou essa hora, como é que tá já? Já tô atrasada, eu entro às 9, tô bem atrasada. Ô Tiago, continua com a gente aqui na linha, por favor. Está nos atendendo agora o secretário dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelicioni. Você fica na linha, faz uma pergunta para o secretário também. Secretário, bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Secretário, há pouco tempo tivemos também um descarrilamento no metrô. O senhor acha que não passa de um limite aceitável a quantidade de acidentes envolvendo o transporte sobre trilhos em São Paulo? Principalmente descarrilamento. Sim, descarrilamento. Olha, o que eu vou relatar o que ocorreu hoje, às 1h30 da manhã, o trem estava sendo recolhido, e o que relatam lá os funcionários da CPTM é que a linha, o condutor do trem relatou que a via estava um pouco levantada. O diagnóstico que foi feito é que a máquina nós temos uma máquina que faz manutenção das vias, né, do aparelho de mudança de via, e ao mexer em uma via ela pode ter levantado a outra. Então nós vamos fazer o diagnóstico rápido. A nossa proposta é punir a empresa que presta serviços para nós, que realmente o desgaste para a população é muito grande. Nós já reabrimos 3 das estações, né? Esse fato ocorreu entre Itaim Paulista e Jardim Romano. Nós estamos fazendo um loop em reverso. Então, entre Manuel Feio, Itaquá e Aracaré, a pessoa pode se dirigir a Calmon Viana, e de Calmon Viana, as pessoas que forem vir para São Paulo, pregar a linha 11 da CPTM, porque em Calmon Viana, na cidade de Ipuá, há a integração entre a linha 12 e 11. Nós esperamos, o guindaste já está no local para retirar o trem. Nós esperamos ainda no início da tarde retomar normalmente aí o trajeto da linha 12 para que as pessoas possam se transportar normalmente. O secretário, mas o senhor não é fala, desculpe, em levantar a via, levantar o trilho. É o trilho que levantou, foi isso? Exato. É porque você tem no aparelho de monitoramento de via, ele dá uma levantada para depois fixar. É um trabalho de sempre ter a via muito fixada, né? Então, provavelmente, ao fixar um lugar, pode ter um defeito a máquina toda é eletrônica, né?
Então nós vamos fazer um levantamento muito rápido e, se for o caso, punir a empresa, quem sabe até com a multas e rescisões contratuais, porque é inaceitável esse tipo de ocorrência. Sim. Uma empresa terceirizada que prejudica os serviços que a CPTM presta e principalmente prejudica a população. Nós realmente estamos aí também indignados com isso que ocorreu aí às 1h30 da manhã. Secretário, falta recursos, porque é um problema de manutenção. O que acontece que esses episódios se repetem e trazem sim, prejuízos terríveis à população? Não é isolado, né, secretário? Olha, em primeiro lugar, os recursos para manutenção, eles estão sendo devidamente investidos, né? O governo de São Paulo, ele esse ano vai colocar mais de R$1 bilhão em termos de subsídio de integração e gratuidade à CPTM. É um valor que é adequado aos contratos que nós temos, ao pagamento de salários e a todas as empresas de manutenção. Nós temos empresas terceirizadas que fazem a manutenção, que são contratadas devido... Elas são contratadas, desculpe, secretário, essas empresas terceirizadas, eu sempre fico com medo de terceirização de empresas, porque eu acho que sempre tem alguns problemas. Elas são selecionadas como? Porque... Processo licitatório, professor. Mas é só pelo menor preço ou envolve, não, secretário, a qualidade do serviço? Eu acho que isso... envolve também atestamento, né? Então, sim. As empresas têm que ter os atestados para executar aquele tipo de serviço e se ela tiver os atestados, assim ela é classificada pelo menor preço, mas ela tem que ter o atestamento. E é uma fiscalização por parte da secretaria, secretário? Como é que funciona isso? Vez por outra, a empresa tem o menor preço, mas não tem os atestados. Sim. E nós desclassificamos. Posso citar o exemplo da obra da linha 4. Infelizmente, a empresa que deu o menor preço lá na retomada das obras da linha 4, ela não tinha os atestados. E com o apoio, inclusive, do órgão financiador, o Banco Mundial, nós desclassificamos. Então, nós vamos apurar se a empresa cometeu realmente uma falha. Nosso condutor do trem, ele é um funcionário que tem 15 anos de empresa, é tido pela supervisor como um dos melhores condutores da via, e ele sentiu esse levantamento da via. Então, nós vamos apurar rapidamente. Primeiro, nós vamos retirar o trem de lá, voltar a operar a via, o que é mais importante, e logo em seguida fazer esse diagnóstico para... Secretário. Tendo realmente aí a culpa da empresa por fazer uma punição. Secretário, o repórter Tiago Muniz está acompanhando os passageiros que não conseguiram chegar ao trabalho, muita gente perdeu até consulta médica. Tiago, a sua pergunta para o secretário Clodoaldo Pelicioni. Eu quero aproveitar a presença do secretário aqui, Tiago, para perguntar sobre os outros 2 casos de descarrilamento que nós tivemos aí dentro desses menos de 20 dias. Anteontem, o governador Geraldo Alckmin disse que o metrô apurava o que aconteceu na linha Lilás. Gostaria de saber se já há uma resposta por parte do governo do estado do que aconteceu naquele dia. E também a respeito da linha 3 vermelha, secretário. Foi um trem da chamada Frota K, uma frota que desperta algumas suspeições. São trens que passaram por um processo de manutenção. Então gostaria de saber o que aconteceu efetivamente também nesses 2 casos, nesse da linha 11 Safira, o senhor já falou que foi por responsabilidade desta empresa contratada. Gostaria de saber o que aconteceu nos outros 2, qual é a explicação do metrô, no caso, da Secretaria dos Transportes Metropolitanos para o ocorrido. A Frota K de trens, são 34 trens, ela sofreu um processo de modernização de todo o trem. Você coloca ar-condicionado, troca o motor, troca os bancos, todo o acabamento do trem, com exceção dos eixos. Então, os eixos, você tem lá os rolamentos. Então, nós estávamos num processo de troca, porque em 2013 ocorreu algo semelhante com os rolamentos. Então, de 34 trens, nós já tínhamos trocado 28. Em 28 trens, todos os rolamentos já haviam sido trocados. E no episódio, na estação Arthur Arvim, o condutor já havia percebido o problema. Então, ele estava em velocidade reduzida, orientado pelo nosso Centro de Controle de Operações, e por isso que, inclusive, quando ocorreu o acidente, não houve nem vítimas no caso. Por quê? Porque ele já estava em velocidade reduzida. Então, nós
terminamos o trabalho interno, está com IPT em menos de 30 dias, já está com IPT já faz 5 dias. Nós vamos apurar todos os outros trens cujos rolamentos não haviam sido trocados, foram recolhidos e estão sendo trocados. Então, portanto, a Frota K, que está sendo toda modernizada, ela vai ter todos os trens absolutamente em ordem. Na questão da linha 5... Esses trens foram retirados de circulação, secretário? Exatamente. Então toda a Frota K, a chamada Frota K, foi retirada de circulação? 6 trens que não haviam sido ainda os rolamentos trocados. De 34, 28 já tinham sido trocados. Então, 6 trens foram retirados e nós estamos providenciando a troca, deve ocorrer aí no mais tardar até o fim do mês de março, e eles voltarão a circular com novos rolamentos. Okay. No caso da linha 5, foi um problema na via, não houve problema de trem. Então nós estamos vendo o que absolutamente ocorreu, aí em uma semana nós vamos ter um diagnóstico, no mais tardar uma semana, e enfim, fazer todo o trabalho para que isso não volte a ocorrer. Realmente, o que eu me recordo aqui, nessa década, nós tivemos, antes desses 3 episódios, apenas uma ocorrência de descarrilhamento em todo o sistema metroferroviário, aqui nos 340 quilômetros de metrô e trens que o Estado opera. O senhor descarta a sabotagem, secretário? Olha, eu prefiro pensar que não houve sabotagem. Agora, uma coisa é muito estranha, né? O ano passado inteiro no metrô, houve, por exemplo, 4 cachorros nas vias. E só em uma semana houve 2 cachorros, né? É uma coisa muito estranha, né? Então, eu prefiro descartar, eu prefiro acreditar que os nossos funcionários, os nossos sindicatos, eles reivindicam os seus benefícios e reivindicações salariais de maneira democrática. Efetivamente, eu prefiro não acreditar nisso, prefiro acreditar que houve sim alguma falha de equipamentos ou eventualmente falhas humanas, mas eu prefiro acreditar que isso não deva ter ocorrido. Ok. Secretário Clodoaldo Pelicioni dos Transportes Metropolitanos, muito obrigado pela entrevista. Estamos aqui acompanhando a situação e a qualquer momento o senhor volta a conversar conosco, tá certo? Eu que quero agradecer a oportunidade e dizer que, havendo novidade, liberação da via, nós vamos passar aí para todos os órgãos de imprensa e também para a Rádio Jovem Pan. Muito obrigado.